Há sempre uma indagação quanto à questão sobre a distinção entre direito e justiça. A justiça é um atributo imanente do homem como um sentimento do certo e do errado, do bem e do mal. O direito é um instrumento de realização da justiça. Entretanto, nem sempre o direito realiza a justiça. O direito, através das normas reguladoras dos comportamentos humanos, tem de sempre buscar a realização do justo. Portanto, acreditamos que, por ser o direito sempre jurídico, poderá ocorrer, notadamente, alguma interferência na realização da justiça. A atual situação do país permite-me atingir um grau de vibração avantajado sobre a vigilância contínua, de pelo menos tentar impedir o desvio sedutor dos piratas infiltrados nas instituições dos três poderes, com o propósito de alcançarem a desconsideração e inversão da ordem jurídica do país. Não podemos perder esta conquista, ainda no proêmio de nosso caminhar na direção do objetivo final, ou seja, expurgar os comunistas malfeitores de nossa amada pátria. Embora sabedor de que esta semente se multiplique na medida do crescimento da ignorância projetada pela lavagem cerebral, vivificada pela facção criminosa manejada por seus chefes, contaminando o núcleo do desenvolvimento educacional de uma sociedade civil. Não devemos esmorecer. Temos que seguir adiante e torcer muito para que as equipes da reconstrução econômica do novo governo acertem o desafio de recompor o maior roubo do governo Dilma, de mais de 600 bilhões de reais, incluindo outras mazelas. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a mensagem do filósofo francês Albert Camus. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Hoje iremos abordar as mudanças de paradigma dentro da legislação através da conciliação, mediação e arbitragem com a doutora Ana Luísa Pretel. Ela é advogada, árbitra, consultora jurídica, mediadora e conciliadora nos setores público e privado. Pós-graduada em métodos alternativos e soluções de conflitos humanos pela Escola Paulista da Magistratura. E em Direito Processual Civil pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Professora sobre métodos de soluções de conflitos em várias escolas e instituições, entre elas a Escola Paulista da Magistratura, Escola Superior da Advocacia e Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutora Ana Luísa, seja bem-vinda ao programa Direito e Justiça em Foco. Eu procurei a senhora porque sei da eficiência da sua intelectualidade, não é? Neste programa, não só neste programa de conciliação e mediação, mas em tudo. A senhora é uma excelente advogada. Daí porque nós procuramos os melhores para dar a informação correta à sociedade, aquela que está lá nos assistindo. Porque nós temos uma condição específica, é esta. Nós
manifestamos, não é, através da televisão, deste programa, a verdade de um fato. Nós não colocamos a dissimulação em espécie alguma, mas sim a verdade. É por isso que então eu fui procurar a senhora. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que tenho que agradecer muito as suas palavras, sua gentileza, sua receptividade, e agradeço de estar aqui podendo contribuir um pouquinho com a sociedade brasileira e com quem nos vê, nos assiste, né? Para passar um pouquinho de informação. Muito bem, mas a senhora acha que é importante aquilo que nós estamos fazendo, isto é, este binômio mediação-conciliação é importante? Eu acho que a mediação e a conciliação está aí, veio para ficar. Muita gente ainda tem restrições, não quer que isso aconteça, mas eu entendo que não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Inclusive agora, o Código de Processo Civil deu uma nova mensagem, não é? Nesse sentido, né? Exato. Não é? Tá, deu uma elasticidade. Exatamente. Até. Agora, a lei da mediação, né? Que foi no final do ano, e agora o novo Código de Processo Civil, que vem aí com uma abordagem muito significativa em relação à mediação, em relação à conciliação, à arbitragem. E aí as pessoas vão ter que se adaptar. Né? Então quer dizer que é uma mudança de paradigma dentro da legislação. É uma mudança de paradigma hoje dentro da legislação. Muito né? bem. Então, assim, e as pessoas terão que se adaptar com ela. Não tem como ser diferente. Eu vou pedir que a senhora me faça um grande favor. Pois não. O telespectador, ele às vezes fica um pouquinho preocupado, diz, mas tudo bem, conciliação e mediação. Nós sabemos muito bem o que é a conciliação, é a solução de conflitos. Sim. Mas eu gostaria que a senhora explicasse, em rápidas palavras, conciliação e mediação. Qual a diferença entre esses dois institutos? Olha, a conciliação e a mediação, em alguns países, ela nem tem essa diferença, não existe. Né? Aqui se adotou que a conciliação são para casos pontuais. Então, uma cobrança, né, eventualmente de um consumidor, um caso específico. Para a mediação, são nas relações continuadas. Então, existe um problema num condomínio, na família, né, nas escolas, que são relações continuadas, se aplicam as técnicas da mediação. Sim, a mediação, então prevê a não judicialização. Não judicialização, Perfeito. Tanto a conciliação quanto a mediação. Sim. Né? É para que não se chegue a um processo judicial. E se chegar, elas também fazem parte do processo hoje. Então, o juiz determinará uma audiência de conciliação ou mediação antes de prosseguir com o processo. Sim, mas eu queria que a senhora explicasse aqui ao telespectador o seguinte: conciliação nós sabemos. Conciliação ela pode ser feita antes da judicialização, em qualquer tempo do processo, até depois, né, de uma sentença definitiva. Sim, não é verdade? Com certeza. Em qualquer momento processual. Qualquer momento. Ótimo, muito bem. Agora, a mediação, eu procuro destacar a mediação porque eu entendo que é um produto excedente, não é, que vem de um instituto diferenciado. Porque, por exemplo, num processo que já tramita perante o judiciário, não é? Antes de dar continuidade, ou antes de receber aquele processo, o magistrado ele abre um espaço para mediação, correto? Sim, correto. Não é isso? Correto, corretíssimo. Ele pode e deve agora, até pelo novo código, abrir o espaço para mediação. Né? Então, e a qualquer tempo também, doutor. Qualquer tempo a mediação poderá ser feita. Então, hoje a gente já tem notícia dentro do judiciário de, por exemplo, inventário, que tem inventário que dura 10, 15, 20 anos. É verdade. Depende de quantas famílias estão dispostas a brigar. É verdade, né? É verdade. E quantas pessoas estão dispostas a continuar brigando. E hoje tem inventário, que a gente teve notícia a questão de 1 mês e meio, Sim. que tinha 17 anos,
chamaram por uma mediação e foi feito o acordo. Então quer dizer que coarta a morosidade processual. Exatamente. E aí as pessoas têm a oportunidade, né? Se cria uma oportunidade para que elas conversem. Sim. Né? E cada um diga o que é que não está de acordo, né? Naquele momento. As partes, as partes começam a colocar quais são os seus motivos de tanta briga, né? E tem um mediador especializado, certo, né, para poder coordenar tudo isso. Sim, né? Porque se colocar só a família para sentar e conversar, então nós temos os mediadores especializados, principalmente na área de família, que é uma área, né, que existe um vínculo maior, que é o vínculo de sangue, né, do parentesco, e que as pessoas acabam que conversam e conseguem bons resultados. Isso é muito importante. Agora, me diga uma coisa, qual foi o primeiro marco desta mudança e a sua evolução? Na realidade, a mediação e a conciliação, ela vinha desde 2002, foi a primeira experiência, 2004 foi quando eu comecei, e o grande marco dela foi a resolução 125/10. Do CNJ, deixar claro, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Sim. Às vezes nós falamos as siglas, né? Sim, sim. E esquecemos que nem todo mundo tem obrigatoriedade de saber as siglas. Claro. Então essa resolução veio e foi o grande marco, o divisor de águas, né? Sim. Ela foi em dezembro, se não me engano, de 2010. Né? Novembro, dezembro de 2010. Dezembro de 2010. E aí, de 2011 em diante, realmente começou a grande implantação no Brasil todo sobre a conciliação e a mediação. Isso a senhora acha que foi essencial para... Eu vou aplicar novamente o termo, porque isso nos incomoda muito, o judiciário fica bastante incomodado quando se fala em morosidade. E isto veio beneficiar no sentido de aplacar a morosidade do judiciário? Eu acho que sim, mas eu entendo um pouco diferente, às vezes, das outras pessoas. Sim. Não é o intuito não é diminuir a morosidade. Sim. É ao contrário. Eu diminuindo o número de processos, eu diminuo a morosidade. Claro. Né? Claro. E eu mudando a cultura do litígio e colocando uma nova cultura de diálogo, eu também diminuo a litigiosidade. Sim. Por quê? Porque aí as pessoas começam a aprender que dá para conversar antes de ter, o que eu sempre falo, os direitos, né? Sim, todo claro. mundo tem direito. E os deveres? Quais são? Quais são os seus deveres? É meu direito fazer isso. Tá bom, e o seu dever qual é? A senhora acha que numa sessão, né, de conciliação e mediação, as partes elas são agressivas no início da sessão e elas depois, no decorrer, não é, da conversa, da explicação do conciliador, do mediador, elas vão se arrefecendo e chegam ao denominador comum de até fazerem as pazes? Chegam. Assim, tem toda uma técnica para tudo isso, claro. Né? O conciliador e o mediador, ele deve ser muito bem treinado para tudo isso. E aí as pessoas conseguem, num primeiro momento, elas conseguem conversar. Num primeiro momento, a gente nota que as pessoas estão mesmo com restrições uma com as outras. Sim. Mas durante a conversa, elas vão relaxando, vão conversando, desde que o mediador vá administrando todo aquele procedimento. Certo. Eu fico muito feliz que a senhora diga isso, porque nós do Judiciário, nós ficamos bastante preocupados no sentido de fazer com que se solucione esses conflitos que às vezes são banais, não é? São banais. E nós sabemos muito bem que por qualquer coisinha se diz, eu vou procurar o judiciário. Não é bem assim. É porque as pessoas pensam sempre que o outro resolvendo o problema da vida dele, eu não tenho responsabilidade. E a conciliação e a mediação também traz a pessoa
a responsabilidade sobre a sua decisão. Sim. Né? Por outro lado, muitas vezes também tem o inverso. A pessoa tem a decisão e ela não cumpre porque não foi ela que decidiu. Sim, Né? claro. Então, Claro. por isso temos as execuções no judiciário. Né? É Eu tenho a verdade. sentença, eu não concordo com a sentença, eu não cumpro. Né? Não fui eu que decidi. Então, nós temos os dois lados sempre. Certo, certo. Então, eu acho que a mediação e a conciliação treina as pessoas a conversarem e a decidirem juntas qual é o melhor, qual é a melhor solução para aquele conflito. Sim. Daí porque, então, houve esse bem-estar, vamos chamar assim, do Conselho Nacional de Justiça em aplicar a Resolução 125/2010 para os conciliadores, não é? Sim. Ótimo. E para que pudesse, nesse curso, eles se assenhorearem das situações que às vezes, eles têm que ter uma presença de espírito para poder, retorno a repetir, sair de certas situações nebulosas. Sim. E assim, durante a sessão. Sim, eles têm o curso de teórico para conciliadores e mediadores de 40 horas. Sim. E depois, hoje, eles têm que fazer 60 horas de estágio. Que né? ótimo. Então, eles vêm muitas sessões de Muito conciliação bom. e mediação e é onde eles vão aprendendo como faz. Né? Muito bom. E muito o mediador e o conciliador, o que ele tem que ter mesmo é a criatividade. Tem que ser muito rápido de raciocínio. Criatividade. Tem que ter. Criatividade. Não, ele tem a técnicas, mas né, ele tem que ser muito rápido de raciocínio, tem que ter muita criatividade. E não só a criatividade, também rápido de raciocínio, mas também experiência e maturidade. Também. Maturidade. Também. Não é verdade? Também. Assim que a gente entende, porque estas inovações constam no novo Código de Processo Civil, por exemplo? Estão no novo Código de Processo Civil. Todas elas. Todas elas estão no novo Código de Processo Civil. Então nós temos que dar graças por ter o Código de Processo Civil, não é, trazido, não é, a prática deste tipo de solução de conflitos. Eu entendo que sim. Né? Assim, até antes dele entrar em vigor, né, nós tínhamos colegas que diziam, eu duvido que ele entre em vigor. É muita mudança. Sim. Então, eu faço um paralelo sempre. Né? Se o senhor pedir para um artista aqui nessa sala modificar a sala, o artista chega aqui, é capaz de ele colocar essa mesa de ponta cabeça no teto. Certo, né? perfeitamente. Né? O advogado, ele é treinado para isso. Né? Ele é treinado para isso. Um arquiteto, ele estudou para isso, ele é treinado para isso. Ele cursou uma faculdade. Ele tem uma outra maneira de ver uma inovação. Né? A classe jurídica, ela é um pouco mais engessada. Né? Então, assim, ela tem mais dificuldade para se adaptar às mudanças, né? Mas o mundo mudou, né? O mundo mudou completamente, então nós temos que nos adaptar. Era a pergunta que eu ia fazer para a senhora, doutora Ana. Como está sendo implantada pelo Judiciário esta nova cultura? Então, nós temos a implantação dos CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania, que são implantados pelos tribunais estaduais. Certo. Tá? No estado de São Paulo, tem mais de 190 CEJUSCs. É um estado que está inaugurando quase em todas as comarcas. O objetivo é inaugurar a CEJUSC em todas as comarcas. E o que são esses Centros Judiciários de Soluções de Conflitos? Né? São centros onde não tem processo, a pessoa, com advogado ou não, ela pode ir até lá, ela faz a reclamação dela e o CEJUSC manda uma carta convite para outra parte. Sim. Né? Que essa outra parte, ela não é obrigada a ir, mas normalmente as pessoas vão. E chegando lá, ela tem um mediador, um conciliador, né?
treinado, capacitado, de acordo com a resolução, para atender e verificar qual é o motivo do conflito, ajudarem elas a conversarem para chegar a um consenso. Essa é a ideia do Sejusc. Então, cada conflito ali resolvido é um a menos no judiciário. Claro, claro. Né? É uma demanda a menos, é um verdade. conflito a menos. Né? Quer dizer que, então, essas inovações constam do novo Código de Processo Civil. Constam do novo Código. Eu me lembro bem, eu fui coordenador, logo que eu me aposentei, eu fui coordenador do GCRIM, né, na área criminal. E eu me lembro muito bem que as coisas andavam de acordo com a normalidade. E nós éramos felizes porque nós conseguíamos manejar de tal forma que chegávamos a um ponto, um denominador comum em benefício das partes. Criminal é outra coisa, é diferente. Mas eu me lembro bem que nós tivemos sucesso nessa parte. Não podia ser de outra forma, né? E eu fiquei muito feliz como coordenador, porque eu apliquei a minha experiência, a minha maturidade no tocante a coordenação do GCRIM. Isso me deixou muito feliz. Mas depois nós conseguimos fundar o Grupo de Apoio à Justiça, é o GAGE. E o GAGE, então, os juízes, os magistrados, juízes e desembargadores, tomaram para si essa incumbência. Ou seja, vamos para a conciliação. Naquela época, nós apenas fazíamos a conciliação. E também a mediação em determinados casos. Então, foi muito bom, fomos felizes. Eu coordenei aqui a Atibaia e nós tivemos também uma grande felicidade de conseguirmos sucesso nessas soluções de conflitos. Basta dizer que mais ou menos 60 processos, o nosso sucesso foi, depois feita a pesquisa, chegava-se a 70%, 60%. Aqui nas conciliações e mediações existem as estatísticas, né? Elas giram em torno de 80% a 90%. E que maravilha, né? Então, assim, as pessoas, elas conseguem conversar, né? Nós temos que começar a treinar de novo a conversar, né? Essa é a ideia. Claro. É treinar um diálogo, que parece que em algum momento as famílias aí se perderam. E aí tudo isso repercute na sociedade. Muito bem, eu agora vou chamar um pequeno intervalo, mas antes de chamar um pequeno intervalo, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, que a senhora vai responder, doutora, no segundo bloco, tá bom? Tá bom. Olha aqui a pergunta. Mediadores e conciliadores, incluindo juízes e desembargadores aposentados, que exercem atividades em prol do judiciário na qualidade de voluntariado. Pergunto. Devem ter capacitação específica? A senhora vai falar somente no segundo bloco, tá bem? Tá bom. E você, caro telespectador, aguarde. Logo, logo retornaremos. É uma questão de respiro. Respirar e a gente retorna, tá bom? Até já. Fazer uma boa monografia é tão importante quanto passar em um concurso, pois reprovar na monografia, depois de anos de dedicação e investimento, é frustrante e resulta em perdas irreparáveis. Por isso, quando não souber o que fazer ou por onde começar o seu TCC, conte com o assessoramento acadêmico da SOS Monografia Jurídica. Ela possui profissionais da área de direito que atuam como professores orientadores particulares, orientando a elaboração de trabalhos acadêmicos, digitação, formatação ABNT, revisão ortográfica, leituras críticas
e tudo que possa ser útil para o desenvolvimento da pesquisa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, não deixe de consultar a SOS Monografia Jurídica. Retornamos. Hoje, conversando com a doutora Ana Luísa Pretel, e estamos falando de conciliação e mediação e juízo arbitral. É um assunto muito importante. Doutora, eu vou relembrar aquilo que eu perguntei no primeiro bloco, tá bom? Tá bom. E a senhora vai me responder. Tá bom. Mediadores e conciliadores, incluindo os juízes e desembargadores aposentados que exercem atividades em prol do judiciário na qualidade de voluntariado. Pergunto, devem ter capacitação específica? O CNJ entendeu, né, que todos deveriam ser capacitados para poderem exercer como conciliadores e mediadores. Sim. Né? Então, vários cursos foram feitos também para desembargadores e juízes aposentados. Né? Eles fizeram cursos específicos para eles, para os senhores. Muito bem. Por acaso, é este aqui que eu mostro agora ao telespectador e a senhora? O módulo magistrados, de acordo com a resolução 125 do CNJ. Ó, curso de capacitação e aperfeiçoamento em conciliação, módulo magistrados. Mas que é o seu. Mas isso diferencia no curso a programação aos advogados ou não? Esse curso específico que o senhor fez, né, foi um curso que teve um programa específico para vocês. Muito bem. Sabe o que quero, doutora? Eu sou ser muito sincero. Como eu já relatei no primeiro bloco, juízes e desembargadores ostentam experiência e maturidade. Dito isto, eu vou agora fazer uma explanação daquilo que eu penso sobre essa resolução específica aos magistrados, aos desembargadores, aos juízes aposentados. Caro telespectador, o CNJ, ou seja, Conselho Nacional de Justiça, ao exigir dos magistrados aposentados, eu digo aos juízes e desembargadores, que se submetem a um curso específico, consoante a Resolução 125/10, que fundamentou como objeto de obrigatoriedade a legitimidade da presidência de uma sessão de conciliação ou mediação, representa, ao meu sentido, que desconsideraram a magistratura, colocando-a no patamar de uma brincadeira de mau gosto, ou seja, diminuíram o valor do julgador, dando a entender que sua carreira foi um desastre. Daí a hipocrisia de corrigir o status do profissional do direito no limiar de sua vida, diminuindo-o na vetustez do templo da honra de distribuir justiça, com o objetivo de medrar a conduta, erigindo-se normas de comportamento em relação às quais impingiram ao cotejo como fato desajustador. O brocardo jurídico revela esta dicção. Capsis minutio est status permutatio. Significa, a diminuição de capacidade é uma mudança de status. Dá para entender? Me perdoe esse meu desabafo. Me perdoe. Mas vamos seguir
nas perguntas e também no reflexo de suas respostas, porque o que importa aqui é informar o telespectador, a sociedade. A implantação no setor privado é importante, doutora? Eu entendo que sim. Eu entendo que ela é muito importante e ela deve ter um cuidado muito grande, né? Na hora desta implantação na sociedade, para a resolução dos conflitos de maneira privada, deverá também as instituições atentarem à capacidade de quem fará isso. Sim. Né? Então, isso é fundamental, que se tenha uma capacidade, uma capacitação... Uma infraestrutura, talvez... Uma capacitação das empresas, que serão Sim. empresas, né? No setor privado pode ser empresa ou pode ser ad hoc, mas são pessoas que terão que ser capacitadas para isso. Sim, mas eles terão que oferecer ao grupo que vai se deslocar para lá também uma infraestrutura, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito então, bem. é tudo muito novo ainda, né? As câmaras de mediação e arbitragem no setor privado, elas poderão ou não serem cadastradas pelos tribunais estaduais, depende de cada uma delas, elas não é obrigatório, mas elas podem, o novo código prevê também, Sim. que elas poderão ser cadastradas pelos tribunais. Sim, sim. Né? E aí elas terão que ter uma prestação de serviço boa, porque é um mercado de trabalho. Claro. Né? E quem vai escolher vai ser a clientela, né? Eu vou no público ou eu vou no privado? Claro, né? claro. Qual setor vai conseguir a satisfação do meu conflito? Me ajudar a ter a satisfação do meu conflito. Bom, mas eu gostaria de especificar bem para que o telespectador possa entender. Isto significa que não há processo ainda. Então, são designações feitas ao privado no sentido de ir até o local e resolver o problema. Porque a minha Como será feito isso? Sim. Então, vamos lá. Como será? Exato. Vamos dar um exemplo para que o público Sim. possa entender. As câmaras de mediação e arbitragem, quando eu escolho uma câmara, né, ou um árbitro, isso deve constar num contrato. Claro. Então, eu tenho litígio, eu tenho uma relação com o senhor de consumo, de negócios, né? Uhum. Eu escolho, em vez de ser o foro da comarca para resolver qualquer litígio dentro de um contrato, eu escolho uma câmara de mediação e arbitragem. Perfeito. Tá? Na hora dessa escolha, o ideal é que se tenha alguém capacitado para dizer como deverá ser redigida essa cláusula. Porque muita gente faz a bobagem, desculpa o termo, Sim. de escrever, vai ser resolvido pela arbitragem. Aonde? Como? Com quem? Né? Então, as pessoas... É muito vago, né? Então, agora, os advogados terão que saber também muito sobre arbitragem, porque são eles que são as primeiras pessoas a serem consultadas. Sim. Né? E é ele quem vai dizer ao cliente dele, ou orientar o cliente dele, se é melhor um sejusque, se é melhor uma mediação privada, se é melhor a arbitragem, se é melhor, não, vamos direto ao judiciário, ou qual o caminho vai escolher. Sim. É por isso a grande mudança, porque eu tinha qualquer litígio num contrato, eu tinha uma porta. Qual era a porta? A porta do judiciário para dirimir aquele conflito. Hoje não, eu tenho todas essas opções. Certo. Né? E aí, quem vai orientar o seu cliente é o advogado. Claro. O advogado continua nesta mudança é uma peça sendo imprescindível nessa relação. Claro. Porque é ele que, diante do que for apresentado, vai dizer ao cliente dele qual é o melhor caminho a ser seguido. Né? Claro, claro. Como o médico. Bom, nós vamos fazer o tratamento com remédio ou nós vamos com uma cirurgia?
Quem vai saber é o médico. Lógico. Eu não tenho capacidade técnica para isso. Claro, né? Claro. Então, é a mesma coisa na forma da resolução dos conflitos. O advogado vai ser uma peça importantíssima nisso. Claro, muito bem. Agora, eu tenho certeza que o telespectador está lá matutando, mas espera um pouquinho, como é que finaliza tudo isso? Então, aqui vai a pergunta. Pois não. Por exemplo, feita essa conciliação, este termo, que é um termo, se reduz a termo, né? Se reduz a termo. E esse termo é levado ao judiciário para homologação ou não? Então, muito bem. Todo SEJUSC, ele tem um juiz coordenador. Sim. Né? Então, no SEJUSC está fácil. Está fácil. Está claro. fácil. Né? Depois do termo, todo o termo feito, o juiz homologa. Claro. Né? Então, no SEJUSC está fácil. No setor privado não tem impedimento, né, de se levar a uma homologação também. Senão você tem o título extrajudicial. Claro. Né? Não tem diferença. Quer dizer, tem diferença jurídica, mas assim, não tem impedimento de você levar para uma homologação judicial. Muito bem. Doutora Ana, a senhora vai me dar, por exemplo, fazer a gentileza de eu abrir um parênteses aqui para que eu faça uma homenagem. A senhora me permite? Pois não. Eu quero homenagear o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Beles Mascaretti, que não está medindo esforços para levar o SEJUSC em todas as comarcas de São Paulo, do Estado de São Paulo. E ele não está medindo esforços mesmo, porque ele entende também que esta é uma das soluções boas, não só para o judiciário, mas também para as partes, porque aí termina esse conflito, esse ódio, que naturalmente surgiu de uma desavença. Então eu quero parabenizar você, meu querido presidente Paulo de Beles Mascaretti, que está não inovando, mas é um momento da sua gestão que você prometeu e você está cumprindo. Parabéns. Obrigado. Faço minhas suas palavras. Olha aqui, já tem aqui um adendo às minhas palavras. Muito bem. Então, onde pode ser utilizada? Os locais, condomínios, empresas, escolas, na família? Na família pode ser utilizado. A mediação ela pode ser implantada dentro das empresas. Sim. Né? Ela pode ser implantada dentro das escolas. Ela pode ser ensinada e deve ser ensinada para as crianças. Sim. Né? Então, eu faço uma comparação rápida aqui. Né? Há algum tempo atrás, todo mundo jogava papel na rua. Sim. Joga o papel na rua do lado de uma criança de 10 anos hoje. Ela vai ficar brava. Por quê? Claro. Porque ela já aprendeu que entope bueiro, que depois tem a enchente, não é? Certo. Né? Ela tem ela já sabe que hoje os recursos naturais são finitos. E a mesma coisa, nós implantando desde pequenos a matéria mediação e a mediação na prática nas escolas, nós vamos transformar tudo isso. É uma mudança de cultura. Claro. Né? E nos condomínios também, doutor. Porque nos condomínios, que é a minha especialidade, o meu trabalho Sim. que eu defendi na Escola Paulista de Magistratura foi exatamente sobre condomínios, a mediação em condomínios. Sim. Né? Porque tem muito conflito em condomínio que não adianta ficar entrando com ação no judiciário. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas, né? mas essa é a cultura né? do Então, povo. essa mudança é necessária. É necessária, porque as pessoas vivem cada vez mais perto, cada vez mais juntas e, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes. Para mudar essa cultura retrógrada do brasileiro. Qualquer coisa eu vou ao judiciário. Exato. Como se fizesse desse um certo pavor à situação, não é? E a outra parte ficasse com muito medo, falasse, não, vamos resolver o problema aqui. Não. Quase como uma ameaça. Uma ameaça. Né? Ameaça, olha, eu entendo como uma ameaça. Uma ameaça, sim. né? Olha, você. Então, então vamos conversar. E se você mora num condomínio, todos moram debaixo do mesmo teto, claro. Eu sempre entendo ele como uma grande família, não?
É uma grande família. Uma grande família, Exatamente. com diferenças culturais, né, educacionais, de educação, de cultura, mas é uma grande família, não deixa de ser. Estão todos debaixo do mesmo teto. Exceto quando se aumenta o condomínio, aí então essa família Fica todo entra mundo em nervoso. convulsão. Fica todo mundo nervoso. Exatamente. Bem, doutora, então vamos continuar aqui com esta agradável conversa, porque assim nós vamos municiar o telespectador, a sociedade, enfim, dessas defesas próprias para que eles não caiam em esparrelas. Me diga uma coisa, como é que o Judiciário e as câmaras de mediação e arbitragem trabalharão juntos? Na realidade, como eu falei agora há pouco, se a Câmara de Mediação e Arbitragem quiser, ela pode ser cadastrada no Tribunal de Justiça Estadual. Isso que eu me interessava. Ela pode ou não. Ela pode ou não. Da mesma forma que empresas podem se habilitar para ministrar cursos, né, pelo Tribunal de Justiça, né, porque a população é muito grande, principalmente, eu falo muito do Estado de São Paulo, que é a nossa experiência, né, doutor? Lógico. Né? Então, São Paulo é tudo maior, mais volumoso. Então, assim, as câmaras de mediação e arbitragem, elas poderão pedir sua habilitação no Tribunal de Justiça, né, dentro de alguns requisitos específicos. Né? Então, aí tem que ler direitinho o que ela tem que cumprir para o tribunal poder habilitá-la. Né? Muito bem. Tá? Agora, tenho certeza absoluta que as pessoas estão interessadas em saber o seguinte, em termos econômicos, né? É importante para o Estado e setor privado esta nova cultura? Eu entendo que sim. É importante para o Estado, é importante para a população. O Estado, porque um processo judicial hoje custa muito dinheiro. Muito caro. É muito caro um processo judicial para o Estado, né? Ainda que a população recolha as taxas, mas é muito caro. Ainda que ele esteja eletrônico também, né? E para a população, esse novo paradigma, se ele, por exemplo, escolhe o Sejusc, ele não tem R$1 de custo. É verdade. Né? Então, principalmente a nossa população mais carente, que lamentavelmente é a maioria, né? É uma maneira deles resolverem seus conflitos, né? Porque não tem custo para eles. Né? Todo o Sejusc, ele é totalmente gratuito. Né? Então, isso é muito bom para a população. Né? E também, isso não significa que uma pessoa que tenha mais recursos, que não se possa socorrer dele também. Né? Não tem limite, não tem competência. A nossa homenagem ao presidente Paulo, acho que se justifica exatamente nesse ponto, porque diminui o custo para a sociedade. E se soluciona um conflito sem custo. Sem custo. Não é? Né? Muito bem, agora eu vou para uma outra pergunta, porque eu acho importantíssima. Para a população em geral, quais são os benefícios? Um deles é esse que nós destacamos agora. Exatamente, o custo e o outro benefício que, de qualquer forma, as pessoas têm a obrigatoriedade, vamos usar essa palavra, né? Sim. De conversar. É verdade. Não tem outro jeito. Aí tem que conversar, doutor. Aí sentou um de cada lado, tem que conversar. É verdade. Né? Nós, como conciliadores, assistimos fatos pitorescos, que as pessoas, às vezes, uma olha para cá, a outra olha para lá. Mas, no final, elas estão se olhando de novo. É verdade. Né? Então, nós temos essa satisfação ao final de uma conciliação, né? De restabelecer um vínculo que estava, de alguma forma, deteriorado. É muito interessante. Você, caro telespectador, que não tem experiência desse setor, que ainda não assistiu nenhuma sessão de conciliação ou mediação, você tem que saber o seguinte, que nesta sessão as partes têm oportunidade de falar, diferente no processo austero civil.
completamente diferente. As partes aqui têm a liberdade de colocar para fora as suas mágoas. É isso, doutora? Na realidade, as pessoas muitas vezes, e o senhor como magistrado deve ter presenciado várias vezes isso, né? Muitas vezes isso, e os advogados são pegos muitas vezes de surpresa, né? Claro. Com fatos que nem o advogado sabia. Não estava escrito no processo, e a parte fala. E com esta nova mudança de paradigma, nós conseguimos que as partes conversem e falem tudo aquilo que elas A senhora se lembra que eu falei no primeiro bloco das surpresas? Então, são essas as surpresas. Muitas vezes os advogados não sabem daquilo que está acontecendo na realidade. E as partes falando, tendo a oportunidade de falar, elas se explicam melhor. Bem, não tenha dúvida. Lamentavelmente, doutora Ana Luísa, estou finalizando o programa. Eu digo lamentável porque a conversa está tão boa, está tão excelente. Mas eu peço agora as suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito ter participado desse programa. O meu intuito sempre é dizer às pessoas, conversem, sentem e conversem. Não deixe que o conflito perturbe a sua vida eternamente, né? A vida é muito curta para você ficar brigando o tempo todo. Né? Mesmo porque eu acho que nós temos que propagar cada vez mais a paz. Né? Então, vejam quais são essas mudanças, perguntem para as pessoas, conversem com seu vizinho, se já tiveram as experiências, né? E vejam quanto poderá ser benéfico toda essa mudança cultural das soluções de conflitos. Muito isso bem. que eu tenho a dizer a todo mundo. Muito né? bem. E que realmente o Brasil possa ficar um pouco menos agressivo. É uma excelente mensagem. Né? A mensagem da paz. A mensagem da coexistência pacífica entre as pessoas. Exatamente. Essa a nossa missão é fazer com que as pessoas fiquem mais pacíficas e que o mundo fique menos violento. Muito bem. Doutora Ana Luísa, eu quero oferecer para a senhora, primeiramente, um livro, porque me autorizaram a oferecer um livro Crime Complexo, de Silvio Ranieri, minha tradução, editora Quartier Latam. Foi a editora que me autorizou, me mandou uma porção de livros e disse, você vai ter que presentear a cada convidado um livro. Está aqui, eu passo às suas mãos. Nossa, agradeço muito, agradeço e também mesmo. passo às suas mãos presentinho aqui, uma recordação do nosso programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigada, doutor. Só tenho a agradecer muito mesmo. Obrigada, senhora, doutora. Bem, ao encerrar o programa de hoje, lembro a reflexão de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Mas lembro também a mensagem pacifista de Albert Einstein. A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. Assim, mais uma vez agradeço a participação da doutora Ana Luísa Pretel no programa Direito e Justiça em Foco, que esclareceu a importância da mediação, conciliação e arbitragem na legislação atual. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Obrigada mesmo, de coração.